Agora vem comigo para a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Versículo de número 22. Quantos a encontraram e podem dizer amém? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quantos podem dizer amém? Vamos ler juntos, por favor, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, vamos lá, amor, dá para ser um pouquinho melhor? Com a voz mais firme, vamos juntos? Mas o fruto do Espírito é, vamos lá, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Diga amém. Agora coloca assim a mão no peito e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Queridos, hoje eu quero começar com os irmãos uma série de mensagens de cunho doutrinário nesse texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Falar um pouco sobre fruto do Espírito. E vamos ficar aqui uns dias falando um pouco sobre o fruto do Espírito e pedindo a Deus que faça este fruto ser produzido em nós para a glória de Deus. O tema que eu quero dar a esta série de mensagens é virtudes da vida cristã. Virtudes da vida cristã. Se o irmão quiser manter a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos estudar um pouco hoje sobre o fruto do Espírito como um todo. O que significa produzir o fruto do Espírito, viver debaixo desta ação do Espírito Santo, que vai muito além de ser cheio do Espírito. No nosso ambiente pentecostal, se valoriza muito os dons do Espírito Santo, e eles são dádivas de Deus para a igreja, a fim de capacitar a noiva do Cordeiro para a obra que ela precisa desenvolver na terra, no que tange a conquista de território para Deus. Mas o fruto do Espírito não é aquilo que Deus opera através de nós. O fruto do Espírito é aquilo que Deus opera em nós. E é preciso ter em mente que o que Deus opera em nós é mais poderoso do que aquilo que Ele opera através de nós. Eu vou repetir: aquilo que Deus opera em nós é mais poderoso do que aquilo que Ele opera através de nós. No entanto, devo fazer menção aos irmãos, até a título de consciência cristã, que aqui e acolá eu me deparo com irmãos novos convertidos na fé,
e à fé, que estão frustrados com a vida cristã, porque eles não conseguem desenvolver em si mesmos o fruto do Espírito. Até se esforçam, se esmeram, buscam se polir nesta ânsia por desenvolver o fruto do Espírito, mas aqui e acolá, quando percebe que falhou na sua busca, na sua ânsia, ou que não alcançou o alvo pretendido, ele entra no estágio de cobrança violenta, que gera uma frustração, e o detalhe, alguns até desanimam de continuar a vida cristã, porque eles dizem: eu não sou capaz de ser crente, eu não sou capaz de produzir estes frutos, como dizem, na minha vida. E aí eu quero começar pontuando que, primeiro, não são frutos, é fruto. Diga comigo, não são frutos. Não é no plural. É como se fosse uma tangerina. Cada uma dessas virtudes é um gomo dessa tangerina. A Bíblia está falando do fruto, aquilo que o Espírito de Deus produz em nós. E uma outra compreensão que eu e você precisamos ter: quem produz o fruto do Espírito em nós não somos nós mesmos, é o Espírito Santo agindo na nossa vida. Por isso que o Senhor, usando Zacarias no capítulo 4, versículo 6, diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz aí para o irmão do seu lado: não é você, é o Espírito Santo. Fala com ele assim, com ânimo: não é você, é o Espírito Santo. É Ele quem gera em nós o fruto do Espírito. Nós, pelo nosso esforço, podemos até conseguir amar mais, podemos até conseguir ser um pouco mais bondosos, um pouco mais benignos, só que não haverá constância nisto, vamos oscilar. Quando é o Espírito Santo que produz em nós essas virtudes, elas passam a fazer parte do nosso dia a dia e são entranhadas em nosso caráter, em nossa vida e em nossa experiência cristã. Só se você entendeu, diga amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, se você tiver caneta e papel e quiser anotar, anote. É culto de doutrina e nós vamos aprender um pouco de experiência de vida cristã. Efésios capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que ele está revelando para nós é que o caráter de Cristo em nós gerará humildade, mansidão e capacidade de suportar uns aos outros. Isso é uma virtude, ou isso são virtudes da vida cristã, que o Espírito Santo produz em nós. No capítulo de número 5, versículo 9 aos Efésios, Paulo diz: porque o fruto do Espírito está em bondade, em toda bondade, justiça e verdade. E aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 11, ele diz que nós somos confirmados, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, com longanimidade, com gozo. Colossenses 1:11. Então presta atenção:
a força que opera em nós, o fruto do Espírito, não é a nossa força, é a força da glória de Deus operando na nossa vida. Por isso que quando Deus usa Jeremias e diz assim: maldito o homem que confia no homem, ali a Bíblia não está dizendo que eu sou maldito quando acredito confiança em outro homem. O que a Bíblia está dizendo ali é, olha para cá por gentileza, é: maldito o homem que confia no homem. Está falando da autoconfiança. Quando você passa a crer que sozinho você é capaz de superar adversidades, tentações, lutas, você cria uma independência de Deus, e esta independência de Deus inevitavelmente nos levará ao fracasso. Então, quem produz o fruto do Espírito em nós é o próprio Espírito Santo. Diga amém. Porém, vamos observar nesta noite como desenvolver o fruto do Espírito. Nas próximas semanas a gente vai estudar um pouco sobre amor. O que é amor na Bíblia? O que é o gozo do qual o apóstolo Paulo fala? Mas hoje a questão é: como eu vou desenvolver o fruto do Espírito na minha vida? Ou como ele será desenvolvido em mim? Primeiro, pelo novo nascimento. Não existe a menor possibilidade de o fruto do Espírito ser gerado em mim se eu não nascer de novo. João capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 8, Jesus conversa com Nicodemos. A Bíblia Sagrada nos apresenta Nicodemos como um mestre em Israel. Se ele é um mestre em Israel, ele conhece todos os detalhes da lei, os princípios morais, cerimoniais e civis da lei mosaica. Mas quando ele chega para Jesus, ele diz assim: bom mestre. Aí Jesus já interrompe e diz: por que me chamas bom? Não há um só bom senão Deus. Aqui Jesus está falando de bom no sentido de caráter, não no sentido de circunstância. E aí Jesus ensina para Nicodemos que a base e a fonte de toda a bondade é Deus. Enquanto Jesus conversa com Nicodemos, ele diz: é necessário nascer de novo. Isso deu um nó na mente de Nicodemos, e ele diz: como posso eu nascer de novo, sendo velho? Vou entrar porventura no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Aí Jesus diz: aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se te admires de eu te dizer que é necessário nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. O que Jesus está ensinando aqui é que não há vida com Deus sem que o velho homem seja desfeito e o novo homem seja brotado em nós. Por quê? Porque o reino de Deus não é regido por esforço humano. O reino de Deus é regido pela ação, pela operação do Espírito Santo. Em Romanos capítulo de número 15, versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus consiste em gozo, alegria, justiça e paz
no Espírito Santo. Então, toda a operação do novo nascimento se dá a partir da ação do Espírito Santo em nós, nos levando a uma nova experiência de vida, para que o fruto do Espírito seja produzido através da nossa vida. Daí Jesus dizer: é necessário nascer de novo. Dá um toque aí do seu vizinho e pergunta para ele assim: você já nasceu de novo? E o novo é interessante porque quando Jesus chama a vida cristã de novo nascimento, ele está dizendo que caminhar com Deus é um aprendizado constante. Você acerta e você erra. No seu processo de crescimento com Deus, haverão circunstâncias e momentos que são típicos de alguém que está num processo de desenvolvimento. Algumas pessoas pensam que na vida cristã você se torna pronto da noite para o dia. E é por isso que alguns se frustram na fé, porque eles começaram ontem e hoje já querem estar preparados. Você está crescendo, você está sendo educado pelo Espírito Santo, desenvolvido pelo Espírito Santo. Daí a Bíblia dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diga amém. Provoca o vizinho, fala com ele: você vai conseguir. Mas é o dia a dia. Então, como desenvolver o fruto do Espírito em mim? Primeiro, pelo novo nascimento. Segundo, andando de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser o nosso livro guia, o nosso livro de regra, prática e fé. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 16, ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Versículo 24, ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Agora, o que é andar em espírito? Algumas pessoas pensam que andar em espírito é algo místico, é flutuar, levitar. Tem até que quem pense que andar em espírito é conversar em língua estranha. Eu fiquei hospedado numa casa uma vez, que eu tomei um susto, porque quando o dono da casa chegou, um pastor, hoje ele é um apóstolo, quando ele chegou na sala, ele começou a falar com a esposa em línguas estranhas. E o mais incrível, de alguma maneira, ela respondeu também em línguas estranhas. Se ele entendeu o que ela estava dizendo, ou se ela entendeu o que ele disse, eu não sei. Fato é que andar em espírito não é conversar em línguas. Andar em espírito é cumprir a orientação da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Alguém aqui está me entendendo? Então, se eu quero que o fruto do Espírito seja desenvolvido em mim, eu preciso nascer de novo e andar em espírito, andar guiado pela palavra de Deus. Mas vamos lá, como é que eu ando em espírito então? O que é andar em espírito? Primeiro, só posso andar em espírito pela obediência. Provoca o vizinho, fala com ele assim: pela obediência. Se não for pela obediência, não é andar em espírito. Em João capítulo 6, versículo 63, Jesus diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. Quando eu ouço a palavra e ela é aplicada em meu interior e passa a reger
a minha vida, eu comecei a andar em espírito. É interessante quando o apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto em Romanos 8,13, ele diz assim: porque se andardes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. O que é então andar em espírito? João capítulo 15, versículo de número 5, nós lemos quando Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, quando é que a palavra de Deus está em mim? Quando eu decido colocar a minha vida debaixo da égide, debaixo do comando, debaixo da direção desta palavra, para que a minha vida seja guiada por ela. Como eu ando em espírito? Pela obediência à palavra de Deus. Obedecer é o melhor caminho, obedecer é o melhor remédio. Se eu quero andar em espírito e produzir o fruto do espírito, eu preciso desenvolver a prática da obediência. E é bom lembrar, irmãos, que a nossa maior dificuldade de obedecer a palavra de Deus é porque alguém disse para nós que a Bíblia é um livro passivo de julgamento. Alguém nos ensinou que a gente pode concordar ou discordar da Bíblia. Presta atenção, a Bíblia não depende da minha aprovação e nem deixa de ser a palavra de Deus por causa da minha desaprovação. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para redarguir em justiça. Eu e você precisamos entender, e o cristão brasileiro desenvolveu uma ideia de que a Bíblia é um livro romântico, ou seja, as suas histórias são apenas para diversão, algumas são terrorosas porque são histórias de guerra, e em alguns aspectos ela é romântica. Na verdade, a Bíblia Sagrada é a constituição de todo cidadão que pretende morar no céu. Eu vou repetir para você entender. A Bíblia Sagrada é a constituição de todo cidadão que pretende morar no céu. Como é que eu ando em espírito? Pela obediência à palavra de Deus. Se não for pedir muito, provoca o vizinho, fala com ele assim: obedece. Segundo lugar, como é que eu ando em espírito? Primeiro eu perguntei como desenvolver o fruto do espírito, pelo novo nascimento e andando em espírito. Depois eu perguntei como é que eu ando em espírito, pela obediência e segundo, pela decisão consciente de servir a Deus. Olha para mim, por favor. A decisão de servir a Cristo não é estática. Ou seja, não é a decisão de alguém que entrou em êxtase, foi arrebatado, perdeu os sentidos e agora decidiu servir a Cristo. Normalmente pessoas que entregam-se a Jesus no final de uma pregação, movidas por mera emoção, não permanecem firmes na decisão tomada. Porque a decisão de seguir a Cristo é uma decisão consciente, ela é racional. Pessoas que servem a Cristo apenas emocionalmente perdem a fé quando são frustradas em suas expectativas. Pessoas que servem a Cristo racionalmente entendem que a sua fé não é circunstancial. Deus está acima de tudo e a minha fé em Cristo Jesus não depende de circunstância.
consciente. E o detalhe, e essa decisão de servir a Cristo e de seguir a Cristo, Deus não vai tomar por mim. O que o Espírito Santo faz é revelar o Evangelho. O Espírito Santo revela a graça, mas o Espírito Santo não decide por mim o caminhar com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 2, diz assim: e não vos conformeis a este mundo. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Diga comigo, transformai-vos. Por favor, outra vez. Transformai-vos. Vira para o teu vizinho e fala com ele assim: transformai-vos. Por que Paulo diz transformai-vos? Ele poderia dizer: e não vos conformeis a este mundo, mas sede transformados. Ele diz transformai-vos. Por quê? Porque a obra da transformação acontece em nossa vida a partir de nós, a partir de uma decisão racional. É só ler o versículo 1. E rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A decisão de seguir a Cristo é racional, é consciente. Você não é produto de manipulação de massa. Você segue a Cristo porque o Espírito Santo te revelou o Evangelho e você decidiu caminhar com Deus na sua jornada. Só quem me entendeu dá um brado de glória ou um aplauso ao Senhor Jesus. Então, como eu desenvolvo o fruto do Espírito? Pelo novo nascimento e pelo andar em Espírito. Tá. Legal. E como é que eu ando em Espírito? Pela obediência e pela decisão consciente de obedecer a Deus. Você está entendendo? Diga amém. Diga comigo: a minha decisão de servir a Cristo é consciente. Terceira pergunta que eu quero fazer dentro desta perspectiva do fruto do Espírito: o que é a experiência do fruto do Espírito? O que de fato é essa experiência? Não é me colocar numa redoma religiosa, não é me isolar do mundo. Há até quem diga assim: depois que eu aceitei a Jesus, eu abandonei a minha família, porque agora eu sou luz e a minha família é treva. Eu não me assento mais com os meus velhos amigos, porque agora eu sou de Deus e eles são do diabo. Ah, é? A primeira pergunta a fazer é: qual é o lugar ideal para que uma luz seja acesa? Onde há escuridão. Você não precisa da luz da sua casa acesa meio-dia em janeiro, precisa? Só quando a noite chega que você acende a luz. Então provoca teu vizinho e diz para ele assim: resplandeça onde você estiver. Resplandeça onde você estiver. Resplandeça. Como é, o que é a experiência do fruto do Espírito? Primeiro, o fruto do Espírito é a natureza divina reproduzida em nós. Diga comigo: natureza divina reproduzida em minha natureza. É o caráter de Deus, a natureza de Deus, a obra de Deus acontecendo dentro de mim.
Quando o apóstolo Paulo escreve sobre isso aos Efésios, no capítulo de número 3, versículo 17, ele diz assim: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando enraizados e alicerçados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Diga comigo, plenitude. A palavra plenitude é pleroma. Sabe o que é pleroma? A totalidade de Deus manifestada em você. Agora, quando é que isso acontece? Olha a expressão que Paulo usa: enraizados e alicerçados. Onde fica a raiz de uma planta? No subsolo. Onde fica o alicerce de uma construção? No subsolo. Presta atenção, quando você é enraizado, alicerçado, você não é crente superficial. A tempestade vem, mas não te lança por terra, porque você tem firmeza, profundidade, base. Você está enraizado e alicerçado em Cristo. Aleluia! O que é a experiência do fruto do Espírito? É a natureza de Deus sendo reproduzida em minha natureza, a partir do meu aprofundamento na fé. Eu tenho raiz. Tá, a tempestade vem, lasca o caule, quebra um galho, arranca um telhado, mas quando Jesus faz a metáfora da casa construída sobre a areia e a metáfora da casa construída sobre a rocha, se o irmão ler, você vai perceber que as duas construções passam pela mesma adversidade. Vem o vento, vem a enchente e vem a chuva. Aquela que é edificada sobre a areia cai, aquela que é edificada sobre a rocha permanece de pé. Mas a tempestade não foi a mesma? Foi, mas uma tem base, tem alicerce, tem raiz. Aleluia. Erga sua mão ao céu e diga: Senhor, eu te agradeço pela base, eu te agradeço pelo alicerce, eu te agradeço pela fundamentação. Permaneça firme na fé em Cristo Jesus, aconteça o que acontecer. Então a experiência do fruto do Espírito em minha vida é a certeza de que a natureza de Deus está sendo reproduzida em minha vida. Segundo, a experiência do fruto do Espírito é compreender que a imagem de Cristo está sendo reproduzida em mim. Eu vou repetir. A natureza de Deus está sendo reproduzida em nós. Diga comigo: a natureza de Deus está sendo reproduzida em mim. Sabe o que isso significa? Quanto mais o tempo passa, mais parecido com Deus eu me torno, porque o DNA de Deus está sendo injetado na minha vida. Oh, Emai, Shuriamandagai. A natureza de Deus está sendo gerada em mim, e isto me torna... Você está me ouvindo bem? Eu não posso ser referência de som esses dias. Eu estou com muita dor de ouvido alguns dias e estou meio surdo. Então, mas vamos lá. A natureza de Deus é reproduzida em mim, e quanto mais isso acontece, mais eu me torno parecido com Jesus.
Olha no vizinho, fala com ele assim: você parece com Jesus. Quando Deus criou o homem, Gênesis 1:26, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então Deus cria o homem para ser a imagem dele na terra. Todas as vezes que alguém olhasse para o homem, que um homem olhasse para o outro, ele veria a imagem de Deus, para que isso gerasse temor de Deus. Mas o pecado destruiu isto. Quando o homem peca, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, mas o homem buscou para si muitos artifícios. Aí nós vamos perceber, Romanos 3:23 diz que por causa do pecado o homem foi destituído da glória de Deus. Ou seja, ele perde a presença da glória de Deus em sua vida. A partir de então, Jesus diz em João 8:35 que todo aquele que permanece no pecado é escravo do pecado. Porque o homem deixa de ser livre, ele perde a sua independência, ele perde a sua semelhança de Deus. O pecado destruiu no homem a sua semelhança de Deus. Mas aí vem Pedro, segunda epístola, capítulo de número 1, versículo de número 4. Se você está anotando, anota esse texto. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Diga comigo: eu sou participante da natureza divina. A partir desse momento eu me torno parecido com Jesus. Romanos 8:29, Paulo diz assim, Romanos 8:28 e 29, Paulo escrevendo sobre esse assunto e orientando a igreja de Roma, ele diz da seguinte maneira para nós: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aos que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Conforme aqui é padrão, ele é o padrão, e nós vamos sendo levados a esse nível, a esse padrão. Continua dizendo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. A partir da igreja, a partir da salvação da minha alma, a partir da salvação da sua alma, o texto para de falar de Jesus como unigênito e começa a falar dele como primogênito. O que isso significa? Ele não é o único gerado em Deus. A partir de agora, a partir do Calvário, eu e você também somos gerados em Deus, e Jesus é o nosso irmão mais velho. Só uns dois entenderam. Deixa eu repetir: Deus é teu pai, Jesus é teu irmão mais velho, nós somos membros da família de Deus, e a imagem de Cristo está sendo reproduzida em nós. Isto é fruto do Espírito. Esta é a experiência. Jesus passa a ser o padrão, Jesus é a referência, e nós somos parecidos com Ele. Então, por que eu quero produzir o fruto do Espírito? Para me tornar superior às outras pessoas? Para pisar os outros me sentindo mais santo do que elas? Não. Para me tornar cada vez mais parecido com Jesus.
para que a minha vida faça Jesus notório aos homens no meu dia a dia. Isso é o fruto do Espírito. Então, como é a experiência do fruto do Espírito? É a natureza de Deus sendo reproduzida em nós, a imagem de Cristo sendo reproduzida em nós. E terceiro, a experiência do fruto do Espírito é as virtudes de Cristo reproduzidas em nós. As virtudes de Cristo reproduzidas em nós. Em situação X ou Y que eu vivi hoje, se fosse Jesus, como ele reagiria? Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer. Você vai ter desafios a enfrentar hoje à noite, depois do culto, situações a resolver, perguntas, respostas, no tratamento com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu sócio. Amanhã no trabalho, com o seu companheiro de trabalho, no trânsito, no ônibus, em cada situação. Se fosse Jesus em meu lugar, como ele reagiria? Reproduzir as virtudes de Cristo é começar a se perguntar como Jesus se comportaria na situação que eu estou nesse momento. Porque boa parte de nós fala de fé, de salvação e da graça, mas nós falamos de tudo isso apenas na perspectiva da religião. Não falamos na perspectiva de Deus. E a Bíblia deixa claro que produzir o fruto do Espírito é desenvolver as virtudes de Cristo em mim. Não, pastor, mas eu não sou Jesus. Provoca seu vizinho assim e fala assim: mas é irmão dele. Mas é irmão dele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu já estou terminando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 10. Paulo diz assim para nós, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa vida. Para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Como assim, pastor? Não entendi. Paulo explica aos Gálatas 2:20. Não mais vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. Nunca entendi esse versículo, vai entender agora. Não mais reajo eu, ele reage em mim. Eu não faço mais o que quero, faço o que ele quer. Significa, não mais a minha vontade, mas a dele. Significa que quando estou fora desse padrão, eu volto para o padrão, porque eu entendo que a vida de Cristo tem que ser manifestada no meu corpo. Isso é produzir fruto do Espírito. Isto é viver o Evangelho. Isto é viver o cristianismo. E à medida que a gente vai percebendo o que é produzir o fruto do Espírito, a gente também vai se conscientizando de como nós estamos distantes do verdadeiro Evangelho. Nós estamos muito próximos da religião, da igreja enquanto instituição,
dos dogmas enquanto organização eclesiológica. Mas produzir o fruto do Espírito é estar distante da religião e próximo do Deus que está acima de todas as coisas, porque é Ele, pelo seu Espírito, que produz em nós a imagem de Deus, a fim de que o mundo veja Cristo em nós. Alguém consegue dizer amém? A natureza de Deus reproduzida em mim, a imagem de Cristo reproduzida em mim, as virtudes de Cristo reproduzidas em mim. Quando isso acontece, eu começo a me tornar parecido com Jesus. Algumas pessoas não vão entender essa mudança em você. Algumas pessoas vão dizer que você está estranho, que você está fora de órbita, você está zen. Na verdade, de vez em quando Deus coloca a gente no forno. Para quê? Para tratar mais um pouquinho, para melhorar. Eu lembro agora de Paulo. Um dia Paulo estava chateado com os irmãos de Corinto, que estavam abusando demais dele. E Paulo é revestido de certo enobrecimento humano, de certa vaidade humana. E ele diz assim: eu não sou menor do que os mais nobres dos apóstolos. Paulo está dizendo: eu sou da prateleira de cima, eu estou entre os melhores. O Espírito Santo viu, Senhor Paulo, eu vou te fazer passar por Filipos, um pouquinho na prisão, um pouquinho no calabouço, umas chicoteadas, porque esse enobrecimento humano prejudica meu propósito. Depois Paulo vai e escreve assim: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Mas ontem ele era o mais nobre, agora ele diz: eu nem sou digno de receber o título. De repente o Espírito Santo diz assim: melhorou, mas eu vou dar mais uma ajustada. Aí quando o Espírito Santo dá mais uma ajustada, Paulo diz assim: eu sou como um aborto. Ele está dizendo: eu não estou na lista dos 12. Eu sou aquele que escapou em último nível, em última instância. Pego pelo laço. Lá na frente, Paulo volta a escrever e diz assim: de todos os pecadores, eu sou o principal. Olha como Paulo mudou. Ali atrás ele era o mais nobre dos apóstolos. Agora ele está dizendo: dos pecadores, eu sou o principal. O que está acontecendo com Paulo? O que está acontecendo com Paulo é que Deus trata a natureza de Paulo para reproduzir nele as virtudes de Cristo. E quando as virtudes de Cristo são reproduzidas em nós, não é a prateleira de cima que nos atrai, é a presença de Deus que nos cativa. Aleluia! Nós nos tornamos mais dependentes da graça. Você está me entendendo? Diga amém. O que o Senhor está dizendo é que se até aqui o fruto não está sendo produzido em nós e através de nós, o Espírito Santo é o vinhateiro,
Ele vai tratar contigo para você produzir frutos. Vai cavar em torno, vai colocar esterco, vai podar, vai trabalhar você, para que você volte a produzir, ou para que você comece a produzir frutos. Provoca seu vizinho e diz para ele: Deus está esperando você produzir. Fica de pé, por favor. Fruto do Espírito. Semana que vem a gente continua essa mensagem, e aí a gente vai começar a compreender cada gomo desse fruto, o que é, e à medida que eu produzo, quais são os sinais de que o fruto está sendo gerado em mim. Mas eu quero te relembrar que o Espírito Santo observa a vinha, averigua como estamos, se estamos produzindo. Pastor, mas eu estou tão fraquinho, tão fraquinha, eu estou tão desanimado, tão desanimada. Aquela que produz fruto, limpa. Ou seja, está fraquinho, está desanimado, está desanimada, mas está produzindo fruto. Está ativo no reino de Deus, está ativo no corpo. Ele vai tratar, limpar, melhorar, para que produza mais. Porque Deus é o Deus que nos alimenta da sua natureza. O seu Espírito em nós produz, faz com que a gente produza fruto para a glória de Deus. Mas compreende isso, não sou eu, não é você, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Sozinho você não consegue, sozinho eu não consigo, mas o Espírito Santo está trabalhando em nós para que isso aconteça. Você vai orar agora comigo e vai dizer para Deus: eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu não consigo sair do lugar se o Senhor não investir em mim misericórdia, se o Senhor não investir em mim a Tua graça, porque tudo que eu produzir ou que for produzido em minha vida será resultado da ação do Espírito Santo. Pai, Tua palavra foi ministrada ao Teu povo. Nós estamos, Senhor, diante da Tua face, dependentes da Tua compaixão, precisando da Tua benignidade e da Tua ação em nós. Não produziremos se o Teu Espírito não gerar vida em nós. Eu peço, Senhor, que esta palavra gere vida na alma do Teu povo. Eu peço, Senhor, que esta palavra gere milagre na vida do Teu povo. Aqueles que estão aqui e aqueles que estão acompanhando o culto em casa ao redor do mundo. Espírito de Deus, produza em nós, desenvolve em nós o fruto da Tua presença. Nos torna parecidos com Deus. Que as virtudes de Cristo sejam reproduzidas em nós. Em nome de Jesus. Se não for pedir muito, ore com a pessoa que está perto de você. Ore por ele. Ore por ela. Ore por ela.